Vamos lá então? Ó, Sim. primeiro, só para confirmar com todo mundo, forma e cadastro, aqui, ele vai ter os botão clique aqui, ó, de salvar aqui, certo? No forma e cadastro, ó. Estamos aqui no forma e cadastro. Aqui eu vou ter o botão salvar, não tem o botão sair, porque o botão sair está no form py aqui, certo? O código dele está aqui, né? Quando eu chego no cadastro de países, eu já defini todos os métodos que eu tenho. Então, no form cadastro de países, eu não tenho nenhum clique aqui, ó. Nem é para ter. No cadastro de estados, eu vou ter um, que vai ser esse botão buscar aqui, que ele não faz parte do profissional. Então, ele vai ter o botão buscar países lá, certo? Que vai acontecer no caso da cidade também, certo? Que eu vou buscar. E depois nós vamos ver que eu posso ter outros formas de cadastro, de consulta que pode ter. No caso desses aqui, só tem um que é o país. Mas, por exemplo, eu vou chegar num cliente, num funcionário. O funcionário tem uma cidade, certo? Mas ele também tem um cargo. E o cargo também tem que ser cadastrado, você tem que buscar, certo? Então, eu vou ter essa questão, né? Tá, voltando agora à pergunta do Fernando. Faça a pergunta novamente, seu Fernando. Qual delas? Eu fiz duas. Ah, fez duas. A diferença entre a classe interfaces e a controller. Então, o que que nós temos? Nós temos o formato, isso aqui, esse formato todo que nós estamos colocando aqui. Não estou ensinando somente programar em C Sharp, orientado a objeto. Aqui tem uma arquitetura envolvida, uma arquitetura definida aqui, certo? Dentro dessa arquitetura, o que se tem, né? A ideia é, vamos desenhar um pouco. O que que acontece? Você tem o conceito de que nós vamos ter, aqui primeiro, tem o que se chama MVC, certo? O que que é MVC? MVC é abreviação de Model View Controller, certo? É a abreviação disso. Onde, o que que é cada uma das partes desse Model View Controller? Então, eu tenho a ideia, dentro desse conceito, podemos? Nós temos a ideia de que o que acontece? Três, eu tenho três possibilidades, vamos dizer assim. Eu tenho as possibilidades que podem acontecer na implementação, certo? O que que são essas possibilidades que eu tenho? A ideia, model, significa, o que que significa model? Modelo. View, Exibição. exibição, visão e controller, controle. Tá ficando bom, hein? O que que acontece? A gente leva em consideração model. O que que seria model aqui dentro do que nós estamos implementando aqui? Quais classes seria model? Classify, Pai, países, países, estados. estados, cidades. Isso. Certo? Esse é modelo, model, né? O que que é view aqui? Chocolate. Os formulários. E o que que é controller? A classe controle. O que que é que significa classe controle? Bom, a classe model, tranquilo, são as classes, certo? Que é um modelo, né? Que vem lá do conceito que a gente viu lá na parte em LP3, lá do que era classe, né? Viu? Vai ser os formulários, porque na prática, em LP3, a gente fez tudo console, certo? E agora a gente acrescentou formulário. Então, console é um modo de visão. Eu posso ter ele no modo Windows Form, que é esse que nós estamos trabalhando, certo? Mas eu posso ter ele web, vocês estão vendo com o Eduardo, certo? Então, eu posso fazer o quê? Teoricamente, não. Eu posso ter assim. Se eu tenho essas três camadas que tem aqui, né? Que seria isso aqui, é dizer assim, eu vou ter o primeiro, que é o model,
ele vai estar interagindo. Tá? Vamos ter primeiro, antes do modo, eu vou ter a view, que é o formulário, certo? A view vai interagir com o model e eu vou definir se ele vai trabalhar com a controller. Mas o que é a diferença de cada um desses camaradas aqui? Então, no formulário aqui, ele leva em consideração que eu posso fazer o quê? Eu posso ter um modo console, ter cadastro de país, estado, cidade? Posso. Eu vou trocar a view. Tiro o console e coloco o formulário. Eu mudei o model? Não. Mudei a forma de apresentar os dados, certo? Vou apresentar no modo console, estou mudando ele para o modo Windows Form, certo? Eu posso tirar o Windows Form e colocar a web. Ele vai custar, vou continuar usando o model, certo? E eu posso trocar toda a classe view. Então, o que a orientação ao objeto propõe? Justamente a ideia de que eu posso, sem precisar mexer com todas as partes, por isso que dentro do formulário eu não vou ter conexão com banco de dados, eu não vou ter conexão com nada, certo? É o objeto. Ele vai terminar o objeto e o objeto vai se conectar via uma API, via uma conexão direto com o banco, que eu também posso conectar diretamente com o banco, mas ele vai estar livre de qualquer tipo de código, de maneira que eu possa trocar a view de Windows Form, por exemplo, colocar ele para web sem ter grandes modificações e a coisa continuar funcionando. Ou eu poderia trocar o Windows Form, o web e trocar para um mobile, certo? E nas quatro modalidades, console, Windows Form, web e mobile, ele vai continuar funcionando, certo? É isso que propõe a arquitetura MVC, que eu consiga fazer esse formato de eu ter as camadas bem definidas. O que existe é que tem algumas modalidades que, em vez de ser MVC, é MVVC. Tem algumas outras variações de arquitetura que pode ser trabalhado, certo? E o que é mais? Então, o model não muda, vai ficar igual. A view vai depender de onde você está usando. E o que é a controller? Projeto. Na verdade, não é bem que vai controlar tudo, mas é o que a gente chama de regra de negócio, certo? Vamos exemplificar para entender o processo. Ah, vamos dizer que o próximo cadastro que a gente vai fazer na sequência seria o cadastro de funcionário, como eu falei, certo? Aí dentro da ideia do cadastro de funcionário, eu tenho algumas informações que eu tenho colocado no funcionário, né? Vamos dizer lá. Ah, eu posso ter a situação de que o funcionário pode ser um entregador. Ele vai precisar usar o carro da empresa, certo? E eu posso ter um outro funcionário que ele não vai usar o carro. Então, eu tenho uma função, um cargo lá definido, e esse cargo ele exige CNH, certo? Então, tem um cargo que exige, posso ter um outro cargo que não exige. Vamos prestar atenção, seu Daniel. Tan, tan. Daí o que acontece? Quando eu tenho a situação de que um cargo pode ter e pode não ter, significa que eu vou entrar no mesmo cadastro de funcionário, vamos dizer lá, vou pegar o Leandro. Leandro está cadastrado na empresa como vendedor. Bom, se ele é vendedor interno, ele precisa usar o carro? Não. Então, o Leandro está cadastrado, ele é vendedor, não precisa usar o carro. Exige CNH? O cargo? Não, não exige CNH. Ah, aí eu tenho a Carol, ela é entregadora. É a cara dela, entrega tudo, né? Vamos dizer assim. Aí o que acontece? Bom, se ela vai entregar, ela precisa ter CNH, certo? Vai entregar a mercadoria, precisa ter CNH. Aí o que acontece? Na hora que eu cadastrar o funcionário, os dados são iguais. Aí no cadastro funcionário, eu vou ter o número da CNH e eu vou ter a data de validade da CNH. Porque não basta ter o número do CNH, tem que saber se está válido, certo?
Aí o que acontece? A hora que eu vou cadastrar o Leandro, eu vou passar lá, o cargo dele não exige. Então significa o quê? No campo que eu tenho lá CNH, se eu não colocar a CNH do Leandro, ele vai passar. Posso preencher? Eu posso preencher, mas não vai fazer diferença se eu preencher ou não preencher, certo? A hora que chegar no caso da Carol, o que que vai acontecer? Né? No caso da Carol, tem que travar. Não pode permitir que salve sem colocar a CNH. Ou você não cadastra, certo? E a data de validade, certo? Por quê? Porque é uma regra de negócio. Pode deixar aí pra frente. Não pode deixar ir para frente. Isso que tem que acontecer com a controller. E isso tem que acontecer independente se eu estiver fazendo o cadastro no modo console, no modo Windows Form, que nós estamos mexendo agora, no modo web, que o Eduardo vai trabalhar com vocês, ou no modo mobile, que ele vai trabalhar lá no sexto período com vocês, certo? Isso que é controller. Não permitir, é a mesma regra, tem que valer independente da interface que eu tenho, independente da view que eu estiver trabalhando, certo? Aqui nesse formato, a gente tem algumas arquiteturas que vão trabalhar controller vinculada com a DAO. O que é DAO? Onde conecta o banco de dados? DAO. Então, D seria de quê? Não, data? Data. O A seria do quê? Aceite, não. Quase que é analítica. Analítica. É quase igual. Que significa o quê na prática? Deve acesso a banco. Objeto de acesso a dados ao banco, certo? O que que acontece dentro desse conceito? Quando eu trabalho nesse formato, eu posso trabalhar vinculado dessa maneira, e significa que tudo que é código vinculado com banco de dados, ele também não vai estar dentro da controller, ele vai estar dentro da DAO, certo? Por quê? Porque daí estou usando o Oracle como banco de dados. Eu tenho um lugar só que estão todos os SQL, todos os códigos de banco estão vinculados num lugar só. Vou mudar ele, vou colocar no Postgres. Ou vou colocar ele no SQL Server. Vou mudar o banco. Muda a, a sintaxe de alguns comandos. Então, você só troca a camada do banco e você pode trocar o banco, sem precisar mexer no restante. Tá, então, tipo, vamos supor que você mude de banco. Sim, A regra de negócio que está no computador continua continua. igual. Só muda tal. Uhum. Entendi. É mais ou menos essa ideia vem do princípio de você pegar um carro lá. Você tem o chassi, o motor, e você coloca a carroceria da Saveiro, coloca a carroceria do Gol, você muda, o núcleo é igual, o formato é igual, posso fazer alguns ajustes, mudar a mola, mudar alguma coisa, mas o núcleo principal permanece. E eu consigo trocar a carcaça de fora, que seria a view no caso, que a gente está falando, certo? Ou, dependendo se suportar, eu consigo trocar o motor, colocar um outro motor e ele continuar fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo, certo? Seria a ideia de eu trocar o motor, seria a ideia de trocar a DAW, por exemplo. Vou mudar para ser, colocar um motor turbinado, vou mudar para um motor mais forte, desde que caiba na estrutura que está lá montado. E a ideia de trocar a view é que eu posso trocar a interface dele, o formato da cara dele, e ele vai continuar funcionando igual. Busca e coloca. O Fusca, você pegou pesado agora. É a ideia que o chassi que tem do Palio, da Fiorino e etc. são todos iguais, e você troca a parte de cima e o resto continua igual. Só troca o visual. Exatamente. Oi? Mecânica é a A mesma. mecânica é a mesma. Exatamente. Certo? Aí você pode fazer um ajuste, vai colocar mais peso, vai trocar molas, vai fazer alguns pequenos ajustes e você consegue continuar tocando. Essa é a proposta do modelo MVC e depois das suas pequenas variações que vão existir
no mercado que vão garantir que você consiga desenvolver uma aplicação que tenha essa característica, que consiga gerar um contexto que é bem mais prático e viável. É fácil para dar manutenção, né? O que que é contrapartida a isso aqui? O que que é o que não se deve fazer e por que foi feito isso aqui? Porque a implementação no modo estruturado, vamos dizer, programação estruturada, você tinha no formulário componentes que acessam banco de dados, certo? Então eu não consigo trocar o formulário, porque o banco tá no meio do código. Então as regras estão vinculadas todas ali dentro no código. Então eu não consigo mexer com a parte, não consigo mexer só o formulário. Ah, tá uma droga esse negócio. Eu queria ter uma outra cara, não consigo trocar a cara, certo? Tá tudo travado. O código SQL está dentro do formulário, está dentro de tudo. O mesmo acontece no formato web, desenvolvimento web também. Dá para ter, tem código que tem o SQL lá dentro do formulário. O cara edita lá, abre o código fonte, está lá o SQL lá dentro, certo? Mas a ideia é o quê? Você não ter esse processo. Então, você vai consumir uma API, a API é uma camada, né, onde vai ter a web, por exemplo, que provavelmente no desktop também a gente vai conseguir trabalhar com isso. Aí você vai ter lá uma camada que é a API, né? O que que significa API? Interface Process. Interface Process. Então, o que que vai acontecer? Tudo vai chegar até essa API, certo? Essa API que vai ser controller, no caso. Que às vezes é chamado, em vez de controller, é chamado de service, que ele vai fornecer serviço. Então ele vai mandar salvar, você vai mandar buscar, vai dar um get, vai dar um put. Então vai ter os comandos que vai estar vinculado com a API que você vai trabalhar com ela. Aí o Windows Form pode trabalhar com essa API, o mobile pode trabalhar com essa API, o web pode trabalhar com essa API. Aí as regras de negócio permanecem iguais, certo? Pode acontecer que outras regras de negócio pode acontecer. Você tem um cliente, tem que emitir uma nota com o cliente. Se o cliente é brasileiro, ele tem que ter CPF. CPF é obrigatório. Nós estamos aqui na fronteira. Vou vender para um cliente paraguaio, né, Carol? É. Aí o que acontece? O cliente paraguaio tem CPF? Não. Mas ele pode até ter, dependendo do cliente paraguaio, pode ter CPF. Você tem CPF? Ah, desculpa. É o Eric que é. Ah, desculpa, eu. Ué, que graça. Tem. Hum? Quem? Paraguai lá. Que tem. Você chegou? Ah, sim. Ah, tá. Mas o que acontece? Você vai ter Paraguai que tem CPF, que ele está trabalhando aqui no Brasil, pode ser por trabalho, pode ser porque está morando aqui no Brasil, e etc. Mas você vai ter o Paraguai que não vai ter CPF. Então, CPF não passa a ser um campo obrigatório. Se tiver, você até pode preencher, mas não é um campo obrigatório, certo? Não valida ele, no caso. E aí, o que acontece? Com um cliente, para um cliente você exige, para outro cliente você não exige. Isso também é uma regra de negócio, certo? No caso, CPF. Partindo desse princípio, eu tenho lá, vou colocar o CPF. O CPF está errado. Isso é uma regra de negócio ou não? E tem que ser certo, né? Hum? Tem que deixar os caracteres. É. Tem que ter X caracteres, e os caracteres tem que validar. Mas isso é uma regra de negócio ou não? Hum? Fica no formulário para tipo, ajudar. Sim. Sim. Fica no formulário. Daí. Ainda é um negócio do governo, né? Sim, mas faz parte do mesmo contexto, né? Hum, Vamos supor se esse CPF vai armazenar os bancos de dados. sim. É, quando ele vai armazenar no banco de dados, quem faz a modulação lá no banco de dados não tem que colocar um certo, tipo assim, X caracteres para aceitar esse valor de CPF? Não é pelo número de caracteres. Ele tem uma Eu faço isso. validação existe uma validação do CPF. CPF e CNPJ tem validação. Tem os dois últimos dígitos lá, por exemplo, certo? Aqueles dois últimos dígitos, ele é calculado com base em resto de 11, porque tem 11 caracteres o CPF, certo? Aí ele faz um cálculo para chegar àqueles dois últimos dígitos. Por exemplo, acho que já comentei, né?
O terceiro dígito de trás para frente de vocês tem um número 9, não tem? Tá vendo? Não? O seu não tem? Ah, não, tem sim. Quer chamar a atenção aqui, ó. Se for de Santa Catarina, tem também. Se não for de Santa Catarina ou do Paraná, não tem. Certo? Por que disso? Ah, do Renan não tem. Tem? O terceiro de trás para frente do CPF. O seu é o quê? 4. Por quê? Porque é de São Paulo. Hã? Porque estrangeiro também é diferente. O estrangeiro também é diferente. Quem é estrangeiro aqui? O senhor. Ah! Não, eu sou brasileiro. O- Então, o que acontece? Ah, o do Eric deve ser diferente. Você é? Ah, é 9 também? Ah, tá. Ah, é que você tem os dois documentos. Ah, tá. Então tá. Você tirou o seu CPF com o documento brasileiro. Ah, então, aí tá certo. Certo? Então, o que acontece? Ó, quando tem, voltando, eu tenho o CPF. Ele tá lá no formulário. Ele tem que estar certo. Se eu digitar o CPF, se digitar o CPF errado, ele pode passar? Não. Isso é regra de negócio? Quem acha que é, levanta a mão. Ah, formulário. É, eu também acho que não é. Então é o quê? É tipo de dado. Tem no próprio formulário, a verificação para mim já sei. Tipo, não é algo que vai. Não, A não. leitura do formulário vai dizer se o CPF do cara é certo ou não. Sim, se tiver um problema, você precisa puxar o CPF do cara se é verdade ou não. Se é verdade. É o problema. Porque se vai precisar. Essa é uma outra questão. Então, vamos lá, nós já vamos chegar nisso. Como é que você vai fazer no CPF? Cara, o nome disso aí eu não sei, tá? O detalhe é assim, ó. A digitação do CPF no formulário não é regra de negócio. Não, Ação não, mas. não. Você pegar o CPF, preencher ele sair do campo ali, ele não vai mandar para o banco ainda, certo? Vai mandar para quem valida esse CPF. Na verdade, não precisa mandar nem para a API. Aqui, baseado nesse nosso princípio próprio, eu posso ter esse cara aqui no Farm Pi, aqui, ó, porque ele é uma validação. Você tem que digitar os campos e os campos ele tem uma regra, um cálculo. Então, se ele digitar o CPF tem que ser válido, certo? Ele posso, eu posso não digitar o CPF porque ele é estrangeiro, certo? Aí é uma regra de negócio. Mas quando eu preencho ele ali, ele é uma validação que eu vou fazer no campo CPF ou no campo CNPJ. Esse campo é uma validação. Essa validação não é regra de negócio, certo? Agora, se eu tiver esse CPF cadastrado no banco, aí eu posso ter a regra de que eu não posso ter dois cadastros com um CPF, mesmo CPF, certo? Duplicidade de CPF. Isso aí já é uma regra de negócio. Mas Oi? a validação do CPF é a grande coisa. A validação do CPF, de ele dar os dois últimos dígitos, bater e dizer, ah, tá beleza, tá tudo certo com o CPF, isso é uma validação. Essa validação ela é feita no formulário e o formulário vai garantir que esses os dois últimos dígitos estão beleza, certo? Eu não dependo da controller, não dependo do banco, eu dependo só do formulário. Por isso que ele é uma validação, certo? Quando eu tenho a regra de negócio, ele depende de um outro fator. Ah, ele é estrangeiro. Por isso, quando vai fazer o cadastro de um determinado funcionário, cliente, fornecedor, você coloca o CPF lá embaixo. Você tem que saber de onde que ele é. Você tem que colocar os dados cadastrais da pessoa, certo? O documento vai ficar lá embaixo. Porque só vai saber se aquele documento vai ser válido de acordo com os campos que você preencheu antes. Faz sentido isso? Eu poderia, o cara pode preencher o campo CPF e não preencheu a cidade. Você consegue validar? Não. Então, aí, em princípio, ele vai preencher o CPF depois que ele preencheu os outros campos, certo? Essa que é a regra. O CNPJ é a mesma coisa. A inscrição estadual também tem uma validação. A inscrição estadual são só números, certo? De cada estado. Cada estado tem uma regra para criar a validação da inscrição estadual.
A inscrição estadual também pode sofrer validação. O RG também tem validação, mas hoje em dia não é mais usado. Mas o RG também. O último dígito, não tem o último dígito? Lá traça alguma coisa? Aquele último dígito é calculado, certo? Isso tudo é validação que se pode fazer nos campos que você está entrando. Não quer dizer que ele seja uma regra de negócio, certo? Agora, com o mesmo CPF, como eu não posso ter dois cadastros com o mesmo CPF, dois ou mais cadastros, posso ter? Não. CPF tem que ser único. Mas eu vou ter casos que não vai ter CPF. Então, vocês estão vendo em banco de dados tem a chave única lá. Tem? É. Não, primary key é chave primária. CPF a gente não coloca como primary key, certo? A gente coloca, geralmente tem um código que é de controle. Por quê? Porque CPF é um campo de 11 dígitos, certo? Esses 11 dígitos, se você ficar armazenando, ele vai ficar muito grande. E muitas empresas que você pode ter, tem alguns casos de cliente que não vai ter CPF. Principalmente nós que estamos na fronteira. Para quem está aí para dentro, não necessariamente. Mas para quem está aqui na fronteira, como nós aqui, eu vou ter clientes que não vai ter CPF, vai precisar emitir nota. Então não posso usar esse formato. Não é chave primária. Primeiro porque o tamanho dele ia gerar uma primary key grande e que ia fazer com que o banco ficasse pesado. Então não faz sentido você usar CPF como primary key. ID lá. Hã? Normalmente é só o ID lá. É, o ID, que é o campo código. E um outro detalhe que tem é assim, então não pode ter, ele não pode ser um campo unique também. Por que que não pode ser um campo unique, o CPF? Porque eu tenho esses casos de clientes que não vai ter CPF, certo? Então ele não pode ser um campo único no banco. Tá, mas daí, vamos supor, se o cara chega lá e ele não tem CPF, Se ele for estrangeiro, ele pode comprar. certo? Se for consumidor final e só vai precisar, não é nenhum produto que requeira garantia, que tem as regras, por exemplo, eletrodomésticos, eletrônicos e etc., que tem garantia, que tem uma série de outros fatores, ele não precisa emitir a nota fiscal eletrônica, ele pode emitir a nota fiscal consumidor eletrônico. Aí ele não precisa ter esse cadastro necessariamente. Mas se ele estiver comprando um bem de consumo que exija que tenha que emitir a nota fiscal eletrônica, se ele for estrangeiro, pode ser emitido. Veio um turista, veio, sei lá, de qualquer país do mundo lá. Roubaram o celular dele, ele quer comprar o celular, ele tem o dinheiro, ele é estrangeiro, você não vai vender para ele? Desculpe, senhor, o senhor não tem CPF, eu não posso vender para o senhor. Bacana, né? Sim. Certo? Deu para entender? Ele pode comprar normalmente, ele pode adquirir o equipamento, só que daí na hora de pedir, coloca a localização de onde o camarada veio, e daí vai liberar que vai emitir nota fiscal sem precisar o CPF dele. Tá. Professor, eu te pergunto, por exemplo, aqui nesse cadastro que a gente está fazendo, a gente consegue tipo, pular uma fase, por exemplo assim. A gente não consegue pular para um cadastro de estados, a gente precisa deixar tudo em branco. A gente precisa deixar todos os campos em branco. Consegue para a próxima fase. Sim. Por exemplo, quando você chega lá numa farmácia e você quer comprar um produto, você sempre, você tem cadastro, quer realizar um cadastro? Aí você fala, não. Aí mesmo assim a pessoa segue e beleza. Seu produto, como que funciona, tipo, dentro em questão, tipo, da programação Isso é dessa uma questão? consultoria da Receita Estadual, um negócio um pouco mais sério. Esse é um pouco mais caro. Não faz parte do escopo. Não está incluso. Não está no pacote aqui. O que acontece é como você vai no mercado. No mercado você não é obrigado a cadastrar. Se você quiser colocar CPF, você coloca. Se você não quiser colocar, não coloca, certo? Como é venda a varejo, você não precisa emitir uma nota com uma pessoa definida. Se você vai comprar um bem de consumo que tenha o eletrônico, vai comprar uma televisão, vai comprar um celular, vai comprar algum tipo de equipamento e que tem a questão de garantia e outros fatores, tem que colocar número de série, tem que colocar informações a respeito do produto. Então, nesses casos, requer que você faça um cadastro um pouquinho mais completo, certo? Mas no máximo vai ser o CPF e o endereço. Olha lá, hein? Certo? Ele emite a nota fiscal eletrônica com esses dados. Agora, se não for, tipo, você vai na Van, a Van vende eletrodoméstico. Vai lá comprar, sei lá, um liquidificador, vai comprar alguma coisa lá. Vai precisar emitir uma nota fiscal eletrônica.
certo? Ele vai fazer o teu cadastro para poder vender para você. Agora, se você vai na mesma van e vai comprar lá, sei lá, Toalha. uma toalha, vai comprar, sei lá, uma camiseta, passa lá no caixa lá e tá tudo certo, Hum, entendeu? É assim que a coisa funciona, entendi. certo? Esclarecido? Entendeu? Então que, vamos dizer assim, precisar ou não de CPF é uma regra de negócio. Preencher o CPF e ele tá certo é uma validação. Cadastrar um CPF que já existe é uma regra de negócio. Porque se já existe CPF cadastrado, ele tem que dizer, olha, esse CPF já existe aqui, não posso terminar o cadastro para você, certo? Porque já tem o cadastro feito. Você pode preencher todos os dados podem ser até diferentes, pode alterar os dados do cadastro já existente, mas não pode duplicar o cadastro de um cliente. E já liga pra polícia. Não, não precisa ligar para a polícia. O cara tá, ele pode ter mudado de endereço, pode ser a mesma pessoa. E aí quando você vai, isso é uma regra de negócio. Então tem situação que é regra de negócio, tem situação que é validação. Dentro desse conceito da camada da arquitetura MVC que nós estamos vendo. Fez sentido? Alguém ficou com alguma dúvida a mais aí? Sim. Fala. E a questão dos formulários. Tipo, por que que eles se conversam entre si? Tipo, O que acontece? Vamos dizer. Então vamos lá. Então eu criei a. Nós já tínhamos a classe interface e eu mantive a classe interface, certo? Justamente esse ponto que acontece aqui, ocorre o quê? Veja bem. Aqui estamos criando uma instância de cada formulário. E eu estou amarrando eles de forma que o consulta recebe o cadastro, que é o que acontece nesse trecho aqui. Consulta está recebendo o cadastro, mas eles foram criados independentes, certo? E aqui eu tenho cadastro que estão recebendo consulta, que é no caso o cadastro de estado e cadastro de cidade, que vai receber os formulários de consulta. O que que acontece? Se eu não fizer isso, cada vez que eu for clicar no botão lá no menu lá e eu mandar criar um novo formulário de cadastro, por exemplo, e vamos dizer que eu tenho um funcionário que ele só faz cadastro, certo? O que que vai acontecer? Eu vou entrar, vou criar uma nova instância. Sair, fechei. Ele não tem destructor. O Delphi tinha destructor. Nós não temos destructor, certo? Aí o que acontece? Ele vai lá, vamos dizer que é numa loja, está fazendo cadastro e está entrando no sistema. Se ele abrir 10 vezes, eu vou ficar com 10 instâncias do cadastro de consulta e 10 do cadastro, formulário de consulta e formulário de cadastro, certo? Se ele abrir 100 vezes, eu vou ter 100 instâncias. Vai depender do garbage collection começar a destruir, certo? Nesse formato que nós estamos fazendo aqui, se eu preciso criar o formulário, ele já está lá. Eu só criei uma vez, uma instância de cada um, certo? mas ele não consome tipo, muita memória, sabe? Essas coisas assim, se abre tipo 6 de uma vez, que é o caso aí. Não, ele vai consumir, mas esses seis que ele já está instanciado. Quando você cria o programa, quando ele instancia a interface, veja bem, no form principal aqui, ó, uma das coisas que faz aqui no form principal é chamar o constructor da interface aqui, não é? Então ele vai criar todos os formulários aqui, já vinculou, já está tudo vinculado ali, certo? Então, se já está criado, já está vinculado os formulários, o que que acontece? Ele tem uma quantidade de memória que ele já consumiu. Os objetos também. Aqui eu vou ter um objeto de cada um, certo? Eu vou ter uma instância de cada. Nós vamos trabalhar com a lista de objetos depois, só que a lista nós vamos trabalhar ela para poder destruir. Mas eu vou manter sempre um objeto de cada. Porque esse objeto que está instanciado aqui, a hora que eu fechar o formulário ou mandar destruir, ele não vai destruir, porque ele só vai destruir quando eu fechar esse formulário. A regra que eu tenho vamos dizer assim, ó, a interface está criada aqui. Eu só vou destruir esses objetos que estão aqui, esses formulários, na hora que eu fechar o form principal. Um formulário de cada, ele vai estar instanciado e vai estar existindo. Vai estar ocupando espaço na memória? Vai. Mas se eu tiver um camarada que vem aqui e chama 100 vezes,
um desses itens, ele vai ficar com 100 instâncias por um determinado momento. Se ele chamar 150, 200, ele vai continuar criando. Isso vai consumir memória, ele vai deixar o formulário pesado. Aí sim vai estar consumindo mais espaço do que deveria, certo? Por isso que dessa maneira que nós estamos fazendo aqui, o que que acontece? Eu vou ter uma instância de cada um e ele vai ficar rápido, porque ele não vai ficar criando novos, não vai estar alocando novos endereços de memória. Ele está alocando aquilo que já foi alocado. Certo. Fez sentido? Então, dessa maneira, ele consegue manter os formulários, vamos dizer assim, num desempenho bacana, sem você ter que ficar destruindo ou tendo preocupação com a memória. E o C Sharp, assim como o Java, ele devora memória, certo? Então, quando você tem uma aplicação Java, por exemplo, do mesmo formato, se você pegar ele, começar ele logo cedo, tá rápido, tá beleza. Deu meio-dia, ele já tá pesado, dependendo do que estiver usando. Das 6 horas da tarde, ele pode estar Então, esgoelando, certo? E é um dos motivos que se fala que as aplicações Java são pesadas, demoradas, porque ele consome memória e ele não consegue, não tem uma versatilidade no garbage collection, certo? No caso do C Sharp, ele já está melhorado esse processo do garbage. Mas mesmo assim, dessa maneira aqui, eu não tenho esse problema, certo? Eu vou ter uma quantidade de formulários criados, essa quantidade vai ocupar um determinado espaço de memória, mas ele vai, ó, a aplicação, deixa eu pegar ali onde que tá sendo, ele, então, tipo, usar a interface para instanciar, para abrir esses 6 formulários, no caso, consumiria menos memória do que tipo, você chamar o controller toda hora para abrir um novo cadastro, uma nova consulta. isso, ó, vamos pegar aqui, ó, aqui tipo, eu tô na pasta onde tá o código, certo? Ó, aqui estão os códigos fontes, certo? Vem aqui no bin, debug. Ó, o tamanho do aplicativo executável, 26 KB. Isso é bastante? Deixa eu ver. Não, isso não é nada. E por que que ele dá 26 KB e consegue fazer tudo aquilo que a gente faz? Porque ele não está consumindo. Ele está em outro lugar, né? Oi? Porque se ele instanciar, ele é um meio para chegar ao fim. Ah, não é que ele está sendo instanciado. Não. Quem sabe responder? Não, ela armazena. Não é por causa disso. Eu acho que é fazer garbage, collector, que é uma página. Também não. Pergunta é boa, né? Peraí, mas tem a pergunta? Não, ué. Ó, nós tá fazendo interface gráfica. Ó. Eu vou mostrar aqui para não dizer que estou mentindo, né? Ó, eu cliquei ali, certo? Ó, não é isso aqui? Ó, certo? É o executável, não é o executável? É a aplicação, certo? Quanto que ele ocupa de espaço? Qual que é o tamanho dele? Tá vendo aqui, ó? Opa, deixa. Aqui, ó. 26 KB. Por que disso? É pequeno, não é? É rápido o programa? É rápido. Como que ele tem só 26 KB em E o tudo isso que código a é gente faz? pequeno? Hã? O código é pequeno? O código é esse projeto que eu estou mexendo aqui, ó. Ah, mas Não tem quase nada, né? É. comparado aos. Vai pegar um sistemão aí. Não é só o executável. Oi? Se não é só o executável. E o que que é o executável? Aí por que executa? É o que a gente... É o que executa. E daí? É uma interface? Oi? Só a parte da interface ali, né?
Sim, mas mesmo que fosse só a parte da interface, o que acontece? Ó, eu posso pegar esse cara aqui, ó, vou copiar, vem para um outro lugar aqui, ó, vou, vem aqui, ó, vou colocar, vou colar ele aqui. Isso é louco. Pô, qual o problema? O meu não trava. Porra, vocês estão com. É que eu não sei se os dois falam bem, tem mais problema, né? Aí, ó, eu posso mudar ele de lugar, ele vai estar rodando, vai estar executando, entendeu? É um atalho isso aí. É outro negócio, né? Atalho. Olha aqui, ó, 26 KB. Hã? Entenderam aqui? Não, não é. Eu tô pegando o executável. Daí. Oi? Fica dentro tipo, de um formulário, mas tipo, é por causa dessa da herança dos formulários. Não? Quem sabe, hein? Não é. Eric, Eduardo, Ayan, Fernando. Ah, eu não sei se ela falou disso aí, mas. É 92. Ah, tá. Falou, falou. Eu fui escolher. James, quem sabe, hein? Fala, Eric. E aí? Oi? Tem uma coisa no Windows que É, roda. a Ixi. linguagem compilada. A linguagem é compilada, só que ele gera bytecode, Ah, igual o Java. Bem, já achou aí? Pesquisou aí? Coloca a era animal. Hã? Tem ponteiro escondido aí. Peraí, Quase isso. deixa eu carregar. Já fica embaixo do dash desse. Exatamente, olha só. Ah, Começamos a descobrir. O C Sharp usa o .NET Framework, certo? O que que é o .NET Framework? São todas as bibliotecas das rotinas para fazer. Então, o que ele tem ali, como tá, ele vai precisar de algumas poucas informações para poder montar. Porque se você não tiver o .NET, ele não roda, certo? Framework. Ou .NET Core. Neste nosso caso aqui, nós estamos usando o .NET Framework. Mas eu posso usar o .NET Core para fazer ele formato web. Ou posso usar o .NET Framework para usar, para criar mobile, certo? Aí o que acontece? O executável em si, ele fica bem mais, vamos dizer assim, ele tem pouca coisa que precisa armazenar aqui. Ele vai precisar o que que vai montar e aonde vai montar. Uma parte dele vai estar nesse outro arquivo que está aqui, que é a parte da visão, do view, certo? E o que precisa ser executado, ele está em poucas linhas que ele pode armazenar e pode compactar, e você consegue chamar ele, ele vai estar funcionando normalmente. tá, então, isso é porque ele falou por causa das bibliotecas do Windows, certo? Né? Por causa do framework .NET. Tá, mas se bota em outro sistema operacional, vai ser a mesma coisa? Tipo, vai. Neste caso do Windows Form em particular que nós estamos fazendo aqui, não, porque, como o nome diz, é Windows Form, certo? Sim, Então, claro. neste caso, vai rodar só no Windows, né? Mas se eu fizer uma aplicação que for web, vou usar o .NET Core, por exemplo, e é similar a esse daqui, vai ficar trecho de código muito pequeno, muito fácil e vai rodar web tranquilamente, certo? Seja no Linux, seja no Mac, seja no Android, seja em qualquer plataforma.
A mesma coisa acontece com o MAUI, que seria o mobile, que ele vai rodar além do Android, ele vai rodar no Mac, vai rodar no Linux, vai rodar em qualquer outra plataforma. E vai garantir que você consiga ter esse formato, vamos dizer, sem ter necessidade de ter um servidor Windows, Windows Server, Windows pago para poder executar. Ele pode executar em qualquer plataforma. Razoável? Então, esse é um dos motivos porque a gente escolheu o C Sharp para dar sequência, certo? Que é uma plataforma que dá uma versatilidade, o tamanho do executável é pequeno. Nós temos a proposta da arquitetura aqui também é um formato. Nós não estamos vendo só programação orientada a objeto aqui em particular. Nós estamos vendo uma forma de se trabalhar implementando dentro do C Sharp. Então não é algo assim, teve um pessoal que veio me pedir, eu posso fazer essa disciplina num outro curso? Eu falei, não, não pode. Porque não é simplesmente você ensinar a linguagem C Sharp, certo? Poderia mostrar a interface gráfica C Sharp, mostrando montar formulário, fazer um negócio assim, mas aqui ele tem muito mais do que isso. Ele tem uma arquitetura, uma forma de você poder trabalhar e implementar, certo? E que funciona. Às vezes dá uns errinhos, né? É, mas no modo emoção, pra quê, né? Não é assim? E funciona, não funciona? Vocês testaram? E fica bacana? Fica bom, não é? Então, essa é a ideia. Tá, o que mais? Vamos aproveitar e tirar as dúvidas. Diego, Christian, Daniel, Carol. Professor, nesse caso que você falou do formulário só de cadastro, para ele não estar atrelado à consulta, eu teria que abrir outro, só para fazer a consulta para ver se já existe. Não parei de fazer isso. Tá, né? Pra gente saber, no caso aqui, Processo inicial. não, nós vamos estar, não estamos mexendo ainda. Vamos entender assim. Eu vou estar aqui no cadastro de cidades, sei lá, ou no cadastro de cliente. E quando eu estiver no cadastro aqui, eu vou estar trabalhando com o formulário aqui e eu vou ter a controller. A controller ela vai checar se eu tenho esse cara lá, certo? Ela vai lá buscar o cara para ver se já existe. Se esse cara já existe, ele vai retornar para a controller vai retornar para o formulário. Olha, esse cadastro já existe, entendeu? Não vai permitir que faça em duplicidade. Faz sentido? Se o cara digitar errado, ficar parecido, aí tem certas coisas que não tem. Se for o nome, por exemplo, colocar a cidade, Foz do Iguaçu. Ele colocou sem colocar o C cedilha. São dois nomes diferentes. Aí ele vai passar, certo? Mas se digitar corretamente, não pode passar. Embora a cidade não é um estado, cidade, são coisas que você pode restringir, né? Vamos dizer assim, Bloquear em outra conta. não, vamos dizer assim, vamos entender. Desktop não, mas vamos, porque desktop leva em consideração que o cliente vai estar na tua frente, você está vendendo para ele na tua frente. Então você vai ter que buscar o cadastro e fazer. Mas se você levar em consideração, por exemplo, um e-commerce, e eu vou estar fazendo gestão desse e-commerce, eu posso restringir. Eu quero vender só no Paraná, só em Foz do Iguaçu. Não é, eu posso, de qualquer cidade pode comprar. Você vai em determinados e-commerce, você coloca lá, infelizmente não vendemos para o seu estado. Já viram isso? Certo? Então, quem está vendendo, ele pode restringir para quem ele quer, que estados ele pode vender. Pode ser por uma questão tributária, pode ser por uma questão de logística, pode ser uma questão de negócio.
né? Depende de vários fatores diferentes. No caso do e-commerce, ele pode ter esse processo de fazer restrição. Ou eu quero vender no Paraná, só vou vender para Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa. Eu posso restringir as cidades que eu quero vender, certo? E pode dizer, não, infelizmente não vendemos para sua cidade. Entendeu? Professor, Fala. e também por exemplo, nas modas ali, nas classes, né? Não, Sempre se colocou uma classe pai, onde tem os métodos que você vai usar nas outras classes, né? Você faz isso por causa daquele negócio chamado try, don't repeat yourself, negócio para tipo, não ficar, para você poder utilizar código e não precisar ficar criando um monte de coisa dentro das classes. também. E é a mesma questão, e é a mesma coisa nos formulários também. Tá, cadastro, tem o formulário cadastro e o Se consulta. consulta. É, consulta e Então, cadastro. são coisas. É porque existe alguns sistemas que desenvolvia colocando primeiro cadastro e depois você poder consultar, certo? Mas tem uma questão que o usuário ele nunca pesquisa. Ele vai lá e cadastra de novo, certo? E às vezes cadastra errado e fica. Isso não existe, né? E usuário cadastrar errado. Capaz. Onde já se viu um negócio desse? Então, mas o que acontece por isso? Se você consulta, você tem a consulta ali, aí você vai poder visualizar primeiro, e depois, se não tiver, você vai lá e cadastra, certo? Entendi. Aí você cria o formato, e nesse formato, eu estou lá na cidade, eu não preciso sair da cidade, voltar lá no estado para cadastrar, não é verdade? Não precisa abrir uma outra aba do lado, logar de novo para poder ir lá e cadastrar a cidade, porque a cidade não estava cadastrada. Do jeito que está aqui, do jeito que ele está, ele pode cadastrar, não pode? Certo? Ele pode fazer o cadastro dali mesmo, não importa. Tá? Essa é a ideia. A não ser que ele não seja autorizado a cadastrar algo novo. É um outro critério que pode acontecer no negócio, certo? Dependendo, o vendedor não pode sair cadastrando, só vai ser aquelas cidades que estão cadastradas. É porque ele não achou, daí ele vai lá e cadastra, né? Como que acontece isso? Ah, é Santa Terezinha de Itaipu. Ele coloca lá Santa, é, Ninguém conhece. escreve errado. Ah, não tem. Ah, então eu vou cadastrar. Daí ele vai lá e cadastra, está cadastrado errado, por exemplo, certo? Então, tem lugares que não é permitido cadastrar. O cara tem que aprender a pesquisar direito alguns cadastros. É. Falar em escrever que nem ali, É, né? Tipo aqueles campos onde tem ali estado. A gente consegue bloquear para não conseguir colocar números, só escrita. E consegue. aonde números, não conseguir escrever. Sim, você consegue validar para que ele possa colocar só determinado tipo de valor. É que se a gente ficar entrando em alguns detalhes agora, vai travar o processo todo. Então, a ideia do processo de desenvolvimento aqui é a gente fazer um conjunto de coisas que dá para fluir, certo? Que é a proposta que eu sempre passo ao pessoal de prática profissional lá no sétimo período. Você vai fazendo o grosso da coisa, depois você volta refinando, certo? Se você, por exemplo, login, você colocar um login no programa, dá para colocar? Dá. Só que toda hora que você for testar o teu programa, você ficar Vai tendo ficar que louco, né? logar, vai ser produtivo, né? Então, se ficar mexendo com as validações, que são coisas que vai demorar, essas validações a gente faz para frente, a gente faz a coisa fluir. Consigo fazer todos os cadastros abrir? Ah, beleza. É tudo do mesmo jeito? É parecido. Então você vai seguindo a mesma sequência e deixa as validações para fazer sempre no final, certo? Aquilo que vai travar se deixa mais para frente. Aí vai fazendo as coisas que vai fluindo, a coisa vai ficar mais tranquila e você vai conseguir desenvolver, vai ficar mais tranquilo também. Você está vendo a coisa fluir, certo? Esse que é o princípio. Faz sentido? Mais alguma coisa? E se o senhor, em vez de, o senhor envia todos os formulários primeiro, vai fazendo meio que tudo ao mesmo tempo, então, tipo, primeiro você mata o formulário de consulta de Paris, o cadastro de Paris, não tem um motivo desse. Tem.
Justamente essa questão. Quando você está mexendo com várias coisas ao mesmo tempo, ele não rende. Se eu for fazer todos os formulários de consulta, eles são todos parecidos. Vai ser mais ou menos as mesmas coisas que eu vou ter que fazer, certo? Eu vou lá e faço só consulta. Consigo liberar todas as consultas. Aí vou fazendo todos os cadastros, um em seguida, na sequência do outro. Eu estou fazendo as mesmas coisas, certo? Eu não... Oi? Dá pra você testar se você não, só uma coisa. Não, até dá, mas é que aí você perde muito tempo. Ah, estou mexendo com formulário de consulta. Tem um perfil. Formulário de consulta, ó, olha aqui. Se a gente pegar o formulário de consulta aqui, ele vai ter, ó, incluir, pesquisar, é tudo o mesmo formato, certo? Então, se eu trabalhar com todos os formulários de consulta, eles vão ser todos parecidos. Não preciso pensar muito. Ah, posso esquecer alguma coisa, posso errar alguma coisa, mas vai minimizar os erros que eu posso ter, certo? Se eu pegar o formulário de consulta, daí eu vou para o respectivo formulário de cadastro para mexer, já é diferente as coisas que eu tenho que fazer aqui, certo? Aí, se eu fizer todos os formulários de cadastro, todos eles juntos, eles vão ficar também parecidos com os formulários de consulta, todos parecidos, certo? Então, eu vou errar menos e vai ser mais produtivo. Faz sentido? Isso é justamente a questão que talvez vocês devam aprender para entrar para o mercado de trabalho. Porque quando você tem que entregar muita coisa, se você tiver que fazer, vou fazer consulta, cadastro de país, consulta, depois cadastro de estado, consulta, cadastro de cidade. Você vai perder mais tempo se você fizer todos os formulários de consulta, que você sabe que é país, estado, cidade. Aí você vem e faz todos os formulários de cadastro, com país, estado, cidade. E você vai fixar melhor, certo? E vai render mais. Você pode pegar uma parte, vai fazer ali tudo num instantinho, vai pegar outra parte para fazer um outro tapa e beleza. Se você fizer todos eles um por um, todo ele, você perde muito mais tempo e a chance de dar errado é maior. Porque no meio do caminho você pode mudar o negócio, aí um cadastro fica de um jeito, outro cadastro fica de outro jeito, aí os códigos não batem e você não vai dar mais problema de manutenção ainda. Aí não vai ter que trabalhar. É mais ou menos. Alguns de vocês já devem ter começado do zero, fazer de novo. Não é isso? Não é mais. Chega um momento que você não consegue saber mais onde você está pisando, não é verdade? Ou eu estou mentindo? Certo? Aí se você pega e chega e faz, vou fazer o form principal, fez o menu, fez as opções ali, fez os formulários, cria todos os formulários de consulta, cria os formulários de cadastro, vai herdando e vai montando, certo? Faz todos eles uma pancada, não é rapidinho de fazer? Igual a gente fez, exatamente. E a ideia é que vocês sigam esse formato para poder ser produtivo. Porque senão vai ter um outro problema que é a produtividade. Ah, eu consigo fazer, só que daí o seu código não está padrão. Seu código não bate. Um está de um jeito, outro está de outro. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E daí como é que faz? E no formato que eu fiz, você consegue fazer relativamente. É um projeto. Se comparar com os outros projetos que a gente já fez anteriormente, esse é um projeto grande, não é? Uma Vamos fazer no papel, então. uma ficção. 10 e meia? 10 e meia. Não faz 2 horas. É só botar o break point. É, isso é bem fácil, ele vai indo assim. Ele executa ali na ordem, né, professor? Ainda não tem forma de treinamento. Ainda não tem for, vai. É sim, mas se você ficar. Professor, mas estava falando que esse jeito que a gente faz é o jeito mais rápido. Mas tem outro jeito? Tem. Ó, eu venho trabalhando nessa arquitetura já há algum tempo. Ela funciona realmente, certo? Ela é produtiva, muito produtiva, para dizer a verdade, certo? Porque de qualquer forma, você tem que montar o formulário inteiro. Se você fizer nessa sequência que eu passei, cria o form principal, cria a interface, cria o form de consulta, form consulta pai, herda todos eles, cria o padrão ali. Você pode fazer um monte de coisa, vai fazendo, não tapa, é rápido. Vai criar o form de cadastro, cria o form de cadastro pai, herda tudo aquilo que precisa. Tem casos que você pode fazer uma outra subdivisão. Não quer dizer, vou exemplificar. Eu vou pedir lá, vai fazer cliente, fornecedor e funcionário.
Teoricamente, a princípio, eles têm uma boa parte das informações comuns. Cria um form de pessoa, formulário de pessoa, herda de cadastro, gera um formulário de pessoa. E desse formulário de pessoa você herda para funcionário, para cliente, para fornecedor. É um formulário que não vai existir na prática, assim como o FRM, que eu não tenho instância dele, o FRM Cadastro ou o FRM Consulta também não tem instância dele, certo? Mas ele vai gerar todos os formulários de uma forma bem rápida, porque a grande maioria dos campos são comuns, certo? E você consegue fazer praticamente tudo direto, certo? Aí o que acontece? Você vai fazer as mesmas coisas que tem que fazer, só que usando o conceito da orientação a objeto. Fica organizadinho, bonitinho, não fica organizado o material? Isso porque aqui ainda daria para dividir em pastas e colocar as classes numa pasta, colocar os formulários em outra pasta. Não mexi em nada com isso ainda. Não estou fazendo nada disso, por quê? Porque o objetivo principal aqui é entender, é visualizar, tá lá, eu consigo ver, consigo entender e tá lá, certo? Para conseguir realizar o processo todo. Aí você consegue fazer um monte de coisa num tapa, entendeu? E não temos a parte de banco ainda vinculada. Vai chegar esse mercado. Essa é a ideia. Por que ele não cai de país? Não sei. Hã? Não sei. Por que esse não tem o buscar? Porque o país não vai buscar nada, ué. A ponta. Planeta. Beleza? Esclareceu as dúvidas aí? Tudo certo? Alguém? Diga, Carol. Não.